43 a 48. Vou ler na Nova Versão Internacional, NVI. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Irmãos, que texto, né, para o dia de hoje. Que texto para a gente estar encerrando o capítulo 5 do Sermão do Monte. Eu falo isso porque a gente está vivendo tempos de muita gente com seu humor alterado, com os relacionamentos afetados, com essa pandemia toda maluca que a gente está vivendo, inserido. Muita gente irritada, muita gente nervosa, raivosa e etc. A bipolaridade está com todo mundo, desde que você acorda às vezes bem e termina o dia irritado, triste, enfim, agitado. Aqueles que estão com as opiniões diversas também e adversas. Gente na política, se você fala A, o outro já explode com você, ou se dá uma outra opinião, você também já se irrita com isso. Muita animosidade nas famílias, nos ambientes familiares também. E essa questão toda que a gente está vivendo, do distanciamento, que a gente não percebe, a gente entra num ciclo emocional, que as pessoas estão desgastadas, cansadas, e isso deixa o senso de humor de todo mundo afetado, alterado. E a gente tem vivido dias também de muita falta de respeito um com o outro. Nas mídias sociais provocam e acirram isso também. Não sei como é que você usa, mas todo mundo hoje quase tem Facebook, Twitter, Instagram e etc. aí, os e-mails da vida. E é muito fácil você se provocar, ser provocado, e num clique você explode. Num clique você já considera o outro seu inimigo. E, aliás, é interessante que às vezes a gente tem opiniões de pessoas que você nunca viu, nunca cruzou, mas você já sabe que aquela pessoa não presta. Você nunca sentou com ela, nunca comeu um pão na chapa, um cafezinho aí com a pessoa, mas você já tem uma opinião forte, uma convicção que aquela pessoa não é de Deus. Não, aliás, irmãos, quanto escândalo no meio evangélico pela nossa postura com aqueles que emitem uma opinião diferente. A gente está vivendo um tempo da Inquisição eletrônica. Se o cara for pastor ainda, e você já não gostava muito, eu tinha ciúmes do ministério dele, porque há muita ciumeira também ministerial aí, que eu fico impressionado. A pessoa fala uma coisa de manhã, no dia seguinte já é metralhado, não é apedrejado, mas ele é apedrejado na forma eletrônica. Já é o novo herege da vida. Tudo bem que algumas pessoas se provocam e colocam nessa situação muita facilidade. A pessoa está ali quietinha, mas parece que ela tem uma coceira no dedo ali de digitar umas coisas para provocar os outros também. É o tempo de agora. Mas esse tempo de agora, quantos inimigos eletrônicos, digitais, ou inimigos da nossa imaginação que a gente está vivendo, e nessa fase da pandemia, até na medicina, nas opiniões do jornalismo, quer dizer, se é que há jornalismo hoje em dia, porque há tanta coisa manipulada sendo feita, enfim. Já imaginou? Falando do dia que nós estamos vivendo, estamos no primeiro domingo de maio de 2021. Ontem, 1º de maio, dia do trabalho, aí foi dia de passeatas, e manifestações, aliás, a favor e contra o governo. E aí as divergências, aí já fica, imagina um grupo desse, se de repente tivesse que se defrontar no dia seguinte, e talvez alguns estão, com esse texto.
e falar, ó, o grupo de cá e o grupo de lá, agora orem um pelos outros aí, já que vocês se consideram inimigos. Na verdade, você pega essa página da Bíblia, rasga, tira, joga fora, deixa ali no corredor, tá bom? Quer dizer, você não vai fazer isso, porque você teria vergonha, talvez, de fazer isso, mas é o que a gente faz, de certa maneira, quando a gente não se confronta com um texto como esse, e fala, e o que a gente faz com isso? Aliás, o dia de ontem é bem significativo, porque você vê como nós estamos sendo manipulados na nossa nação no exato momento de agora, porque quando a informação chegava de uma maneira mais jornalística e para falar de fatos e de situações, haveria uma forma dos assuntos chegarem na casa das pessoas com mais equilíbrio. E você vê que isso não existe agora. E a gente está vivendo um momento muito delicado, até porque a gente tem algumas opiniões. Eu não vou falar nada pró-governo ou contra-governo, porque o púlpito não é lugar para isso, mas o púlpito, ao mesmo tempo, é lugar para a gente ser advertido da injustiça, da imoralidade, de pessoas corruptas e fora do padrão de Deus, sim, quando isso é necessário. E o Evangelho está acima da política. O Evangelho está acima da ideologia. O Evangelho ele não é de esquerda, nem de direita, nem de centro. O Evangelho é de Cristo. E Cristo é o nosso norte. E uma das coisas que a gente precisa fazer sem ter medo também, porque nós estamos vendo nesse momento, porque a gente vai falar sobre inimigos. E quem são os inimigos? O inimigo não é uma pessoa, é um sistema que está aí contra o Senhor, contra o Evangelho, é contra Cristo. É algo mais sério, gente. Não é contra uma ideologia disso, daquilo, outro e tal, porque tudo está hoje debaixo de um movimento corrupto da vida, da queda do homem. Aliás, quem tem dúvidas sobre a queda, sobre a doutrina da queda, basta ver como está o mundo hoje. Nesse exato momento havia dúvida. Então, acho que é bom você fazer perguntas da maneira correta e ir atrás de respostas, porque a palavra de Deus apresenta essas respostas. Não é impressionante? A gente está vivendo dias no nosso Brasil e, de novo, você pode ser contra o governo, você pode ter o candidato político que quiser, mas é incoerente você querer que um grupo político, que são pessoas de fato, que é um grupo mafioso, e um grupo que tem, inclusive, o cabeça dessa quadrilha, um ex-presidente da República, presidiário, ex-presidiário agora, por enquanto, mas, irmãos, que roubou os 4 bilhões, que foi o que foi achado e devolvido, e você achar ficar neutro nessa discussão. Quando você vê um movimento de gente má e perversa querendo, de novo, o governo da nossa nação. Agora, o próprio livro de Apocalipse fala sobre o dragão e as 2 bestas. E é o que nós estamos vendo nesse momento com clareza. Dragão é Satanás, é o diabo, isso não tem dúvida na Bíblia, na interpretação do Apocalipse. E as 2 bestas, um é o sistema político que sempre se corrompe. Você corta a cabeça e vem outro. Você corta a cabeça e vem outro. E o outro é o sistema da religião, que sempre também se corrompe. Sempre se corta a cabeça dessa besta e vem outra. Corta a cabeça e vem outra. E são os 2 sistemas manipulados por Satanás até o dia de Cristo Jesus vir buscar a sua igreja. E nesse exato momento a gente vê, chega no poder, se corrompe. Chega no poder, não é que se corrompe 100%, não é nesse sentido, quem sou eu para falar? Mas chega lá, as forças do mal são aquelas que manipulam e elas se impõem. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. E esse mundo está em trevas, e esse mundo está caído. E estamos no meio de uma grande luta entre 2 reinos. O reino de Satanás e o reino de Deus, que já venceu. Porque o Calvário é a grande vitória de Cristo. Tem gente que está pensando que ainda vai ter a batalha da Armagedon, é um negócio que vai acontecer e as forças do bem vão lutar contra as forças do mal. Já acabou, gente, já lutou. Nós estamos apenas na iminência de Cristo voltar e aí a gente vai ver manifestação dele. Aliás, em Apocalipse não é interessante quando fala da luta ali que vai vir. Aí eu estou vou falar do Apocalipse, eu tenho que pregar Mateus. Mas é interessante a gente ver que quando Cristo vem, acabou, não tem luta. Quando você lê o Apocalipse, não tem batalha. Eles só se preparam
E é interessante que um dos textos, Jesus se identifica ali como leão e depois é visto como cordeiro. E é interessante que toda essa simbologia, ela traz para o nosso coração a certeza e a convicção que o Calvário foi a grande luta ali travada. E ele venceu a morte, ele ressuscitou. Aliás, é por isso que nós vamos celebrar a ceia do Senhor no dia de hoje, daqui a pouco. Então, no meio dessa bagunça toda, a gente está vendo as forças do inferno se espernearem. É o que a gente tem visto século após século, gerações após gerações, e é o que nós estamos vendo nessa grande bagunça de agora. Isso aqui é Satanás esperneando porque o tempo dele, do seu fim, de fato, está chegando cada vez mais próximo, cada vez mais perto, e cada vez mais perto você vai ver essa maldade e tudo crescer. E é por isso que a gente vive esses dias de Brasil perplexos, porque tem gente que é do povo de Deus e não discerne o tempo, e não discerne o que a gente está vendo agora, inclusive no nosso país. E eu não quero te ofender com a questão do seu viés político, A, B, C ou D. Você pode votar em quem quiser, mas é interessante a gente ver o nosso Supremo Tribunal Federal, um sistema todo corrompido ali, todo corrupto, todo manchado, que onde não tem justiça, coisa nenhuma. As esferas em Brasília, gente, 1 ano e meio de pandemia, e você não vê um mover de fato por justiça. Ninguém abrindo mão de direitos, ninguém abrindo mão de regalias que eles têm até hoje, e o povo brigando, se apedrejando. Todo mundo sem emprego, ou quase sem, todo mundo em casa trancado, mas brigando no Twitter sozinho lá, mandando tudo daqui para cá, para lá, e tomando partido disso, daquilo. Essa turma de sindicatos que roubam e desviam dinheiro. A gente é do grande ABC aqui. Eu cresci vendo essa bagunça toda aí, desse movimento sindical corrupto também. Porque quando eu falo corrupto, porque o sistema é corrupto. Corrupto e corrompido. É a queda, gente. Não tem coisa pura e bonita. E aí, às vezes, como povo de Deus, você vai defender uma bandeira, vai defender um negócio e depois se decepciona. Por quê? Porque você tira o olhar que é de Cristo. E no meio da grande adversidade que a gente está, quem disse que essa pandemia vai acabar? Quem disse que a vacina é a grande solução? E por favor, não estou falando para você fazer isso, aquilo, outro, principalmente o pessoal idoso, o pessoal que está sendo agora alcançado aí, cada um vai tomando as suas decisões, vai se cuidando na sua família, questões médicas, eu não quero entrar nesse assunto. Aliás, eu tomei todas as vacinas que me foram oferecidas na vida e estou aqui até agora, então o problema não é com isso. O problema é o jogo que nós estamos inseridos. E você caminhar, estamos já em maio de 2021 e não perceber que nós estamos entrando num ciclo onde essa maldade, a perversidade, ela só vai aumentar, aumentar e aumentar. A gente pode até ter um momento de estabilidade, mas, meu irmão, este é um momento de se firmar em Cristo. Se firmar em Cristo Jesus. Fiquem firmes na palavra de Deus, na comunhão da igreja, que não é a questão do prédio físico, é na comunhão de igreja do Senhor. De igreja que é muito mais do que um prédio onde uma igreja batista se reúne. Igreja do Senhor com I maiúsculo. E não desses caras que usam o nome de Deus em favor próprio. Não, falando de igreja, agora é um momento que é palavra de Deus, é se santificar, é buscar o Senhor enquanto é tempo, é ir à palavra de Deus e aprender, e se humilhar, ter uma postura. Você está vendo toda essa desgraça e ainda acha que você é o cara que vai triunfar nas finanças, isso, daquilo. E se não acontecer? Aí a tua fé desfalece aí? E se o Covid chegar na tua casa? Ah, Senhor, onde está o Senhor agora? E se? Preenche os três pontinhos. E se? E se? Olha a igreja do Novo Testamento que esses irmãos passaram. E se? Olha quando chegamos ali em Apocalipse de novo. Eu estou falando muito de Apocalipse porque é o livro que eu tenho meditado, é o livro das minhas devocionais, e é o livro que eu estou inserido nele, aprendendo e meditando e lendo, porque é tempo para isso. E aí eu estou com muitos textos na minha cabeça sobre isso, mas e se? Apocalipse é uma igreja do sofrimento, é um discipulado no meio do sofrimento. E se? Só que agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque agora a gente vem para um texto, e vamos terminar Mateus capítulo 5,
E eu preciso lembrar os irmãos novamente do contexto que nós estamos. O Sermão do Monte é uma mensagem que Jesus está falando para os seus discípulos. O Sermão do Monte, Jesus está falando, a princípio aqui, se você é discípulo de Jesus, é para quem nasceu de novo. É para quem tem o Espírito de Deus em sua vida. Então, de novo, não espere uma conduta de integridade daquele que não nasceu de novo. Não espere uma conduta de temor a Deus de quem não tem sua vida no Senhor. É que nem a pessoa, eu já falei várias vezes, é que eu volto nesse exemplo porque é o mais fácil de falar. É a pessoa, sabe a velha história, o papai da mamãe que está com o filho, vai casar, mas aí o genro ou a nora não é cristão. Ai, mas é tão bom. Ai, não, um menino de ouro, de caráter, só não é... A gente usa a expressão no meio evangélico que não é crente, né? Mas só não é discípulo de Jesus. Quer dizer, a única coisa que ele rejeita é Cristo. A única coisa que ele não se entrega é Cristo. Mas é tão bom, é um menino de ouro. A pessoa fala isso porque, na verdade, ela não sabe o que falar, ela não sabe o que considerar, ela não sabe... Só o que ele não está considerando é Cristo na vida dele. Só isso. E aí você quer que a pessoa ela tenha uma vida... Como? Com sinais do reino de Deus sem Deus? Aliás, é por isso que tem muita igreja que, no meio dessa pandemia, com porta fechada ou fazendo culto online, não alterou nada. Porque não sabe nem se tem o Espírito Santo de Deus no meio de tudo que está acontecendo. Porque é tão mecânico, é tão automático, é religião por religião. Mas não é o Espírito de Deus ali, não é um movimento de Deus. É que nem falar, se o Espírito Santo de Deus saísse do nosso meio, irmãos, faria diferença na nossa liturgia, faria diferença no nosso dia a dia? Se você não sabe a resposta, é hora de buscar Deus. Porque aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, se pensar uma coisa dessa, fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque como é que eu vou me sustentar no dia de hoje sem o teu Espírito? E aí a gente está, volto para Mateus, vamos lá, porque a gente tem que avançar aqui no horário e a gente tem ceia do Senhor daqui a pouco ainda. E a ideia é a gente... Vamos para o texto. Vamos lembrar aqui o contexto desse final do capítulo 5 do Sermão do Monte. Jesus está vindo numa sequência, já teve as bem-aventuranças. Jesus está falando, aqui é a sexta, são 6 afirmações que Jesus fez, introduzindo o assunto com a frase, ouviste que foi dito. E aí ele completa, e eu, porém, vos digo. E que nessa última parte aqui, no final do capítulo 5, nós vamos falar sobre o amor. É interessante que, quando os fariseus podiam falar qualquer assunto que eles desejassem, eles normalmente iriam falar sobre a lei. E Jesus, quando ele está à vontade ali com o grupo, naquilo que ele quer falar, ministrar, ele falava de si mesmo, e ele sempre dava um jeito também de falar sobre o amor. E aqui ele termina, capítulo 5, falando sobre a necessidade do amor. Novamente, nesse texto, a gente lê o versículo 43, e Jesus começa mostrando a legislação, a lei mosaica, a lei do Velho Testamento, e ele fala, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Essas palavras, ame o seu próximo, ressoam com Levítico, capítulo 19, versículo 18. Essa frase sobre amar o próximo. Essa questão de odeio o seu inimigo não é bem isso que você vai ver no texto bíblico do Velho Testamento. Mas aqui, de novo, os fariseus, os mestres da lei, lembre-se que essa turma, sempre que possível, distorciam o espírito da lei. Eles tentavam manipular a seu favor, de alguma maneira, prender as pessoas no seu ensino. E aí é interessante, olha o contraste que eles ensinavam e agora o que Jesus vai dizer no versículo 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Por que eu dei aquela introdução um pouquinho mais longa agora para entrar nesse texto? Porque esse texto tem a ver com a gente nesse agora. É para nós, igreja. Estamos vivendo um tempo de muita coisa acontecendo, muita coisa mexendo com a gente. Não sei como é que você está, mas às vezes eu estou dormindo no domingo, saio daqui, chego em casa, já chega alguma notícia e tal, e o dia, poxa, mas eu estava de manhã na igreja adorando,
estava com meus irmãos, cantamos, fiquei mais calado hoje, eu me expressei mais, porque a gente é assim. Tem um domingo que você chega aqui, talvez, ou você está em casa, e você consegue adorar de uma maneira mais livre, mais à vontade. Talvez outro dia, hoje eu não quero falar muito, não. Quero só ouvir, quero ficar aqui na presença de Deus. Cada um tem o seu jeito. Por isso que, no olhar, a gente não pode sair julgando as pessoas com o que está passando dentro de cada um, porque a vida ela é muito rica de acontecimentos e fatos e circunstâncias que a gente não dá conta. Só que aqui a gente está falando sobre algo sobre os inimigos. E Jesus fala, ele está dizendo com todas as palavras e letras aqui, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Um texto difícil para a gente falar nesse tempo que a gente está vivendo agora. O texto que se a gente pudesse de novo, vamos pular esse domingo, vamos fazer um break agora, vamos para domingo que vem, a gente vai ter uma mensagem mais de poder, de louvor e sei lá o quê, né? Mas não dá. A gente tem que parar e falar, é para mim esse texto. Tenho que aprender alguma coisa aqui neste agora. E a gente precisa aprender algo que é básico na vida de todo cristão, de todo discípulo de Jesus. Essa aqui é uma das maiores conquistas na vida de um cristão, que é chegar a esse ponto de amar os seus inimigos, aqueles que nos causam sofrimento, aqueles que se opõem contra nós, aqueles que impedem o nosso caminho para alcançar as nossas conquistas, aqueles que nos criticam, aqueles que nos colocam em dificuldades, aqueles que são maldosos, às vezes, ou rivais, e a lista vai continuar. Não, aqui não é sobre palmeirenses e corintianos. Aqui é um outro tipo de inimizade. Aqui é sobre, às vezes, nosso coração, quando não percebe que, às vezes, alguém que está fazendo algo contra a nossa vida, e como já foi pregado aqui nos últimos domingos, e não entender o poder maior que está por trás dessa pessoa, manipulando, instigando, movendo. Mas a gente precisa fazer isso de uma maneira concreta, senão a gente fica também muito no mundo da espiritualidade, do levante sua mão agora e fique aí, pensa em alguém que é sua inimiga. E não é essa a ideia também, porque a gente não pode colocar uma pessoa e colocar ela como nosso alvo nessa mensagem, porque não é isso, é algo maior, é algo para a gente discernir aqui, o que Deus está nos levando a meditar nesse texto e pensar e refletir. Jesus nos pede aqui, nos coloca claramente aqui sobre amar a todos. Aqui, falando sobre os inimigos, mas o que Jesus está falando é sobre derramar nossa vida, nosso tempo, nossa energia nos outros e que envolvem os nossos inimigos ou pessoas que se levantam contra nós. Como é que a gente faz isso? O que Jesus está falando aqui sobre amar envolve compaixão, envolve se relacionar da maneira que Jesus, que é o nosso Senhor, Jesus que é o nosso Salvador, mas Jesus que é o nosso modelo. Isso a gente precisa sempre trazer também ao nosso coração. Jesus é o nosso modelo, gente. E aí a gente precisa aprender com isso. Eu tenho encorajado, inclusive, alguns irmãos aqui da igreja. Estou fazendo sempre, às vezes, contra alguém. Escuta, você já assistiu uma série nova que está nos aplicativos aí, chamada The Chosen? Porque é uma série que já virou viral aí no mundo todo. E é uma produção independente. E que fala... The Chosen não está com tradução para o português o título da série. The Chosen quer dizer Os Escolhidos. E é uma série sobre a vida de Jesus. Vão ser 7 temporadas, está na 2ª temporada. E é muito interessante porque tem um testemunho depois do diretor desse filme, aí, dessa produção, e cada temporada eles estão fazendo com 8 histórias, com alguns extras depois, e é sempre na perspectiva de um dos personagens bíblicos, em como é a vida dessa pessoa, lógico, cheio de uma ficção ali, né? Mas nada que agride o texto bíblico, mas a ideia é o pano de fundo daquele encontro com Jesus. Então, Maria Madalena, mas quem é Maria Madalena para ela chegar ao encontro com Jesus? Então, é toda essa narrativa. E Pedro, e André, e Nicodemos. O de Nicodemos é fantástico quando tem essa história da mulher lá
no poço lá com a água. E aí, cada encontro desse é história, é fantástico ver. E aí, quando você está assistindo essa história, inclusive eu queria te encorajar, vá atrás depois, descobre aí, você baixa no aplicativo, aí você tem algumas coisas no YouTube, mas é grátis, não paga nada. Isso é o mais interessante, é uma série linda, muito bem feita, artisticamente falando, eu gosto dessas coisas, e feita totalmente com doações, feita por pessoas voluntárias, que é crowdfunding, né, que eles chamam, que a pessoa vai e levanta os recursos, e incrível, vale a pena. The Chosen, vai no aplicativo App Store e Google. E por que eu estou falando isso? Porque você vê esses relacionamentos como Jesus tratava aquelas pessoas que estavam perdidas, aquelas pessoas que se opunham a Ele. E aí você vai falando, Senhor, e o autor que faz o papel de Jesus é muito interessante, como ele consegue passar de uma maneira. Eu pensei que nunca seria possível fazer algo mais criativo do que A Paixão, do filme do Mel Gibson, mas esse filme está superando. Aliás, não é que supera, é diferente a perspectiva, mas vale a pena. Mas eu estou puxando isso por quê? Por causa dessa questão de ver Jesus nos seus relacionamentos e como ele lidava. E a gente não pode só ler o texto. A gente tem que ler e falar, mas Senhor, como? Como viver isso? Como fazer isso? Aliás, observar Jesus, você vai ver que Jesus, como ele se relacionava com aqueles que eram contemporâneos da sua época ali, não eram pessoas que eram educadas com ele ou gentis. E Jesus demonstrava gentileza, paciência, perseverança, humildade. Pastor Michael Eaton, é um pastor britânico que já falecido, ele foi missionário no Quênia por muitos anos, plantador de igreja e teólogo, autor de alguns comentários bíblicos, inclusive um dos comentários que eu estou usando para essa série de mensagens, e esse texto aqui em particular. O pastor Michael Eaton, ele escreve assim: um teste muito especial para saber se amamos nossos inimigos é se oramos por eles. Aquilo pelo qual oramos revela o que realmente sentimos pelos outros. Jesus nos pede para orarmos por aqueles que nos perseguem. Irmão, isso aqui é para mim também, tá? Como é que tem sido a lista de orações que você compartilha? Tem orado por aqueles que te perseguem? É presente isso nas suas orações? Pedir, Senhor, abençoa. Abençoe, ou intervenha ali, mas, Senhor, quero pedir as suas bênçãos sobre... Preencha a fala. Eu vou repetir. Um teste muito especial para saber se amamos nossos inimigos é se oramos por eles. Se você guardar só isso, essa é a mensagem de hoje. A essência está nisso. Talvez você passou pela vida toda sem orar por uma pessoa que se opunha a você. Talvez você tenha 30, 40, 50 anos de igreja. Qual foi a última vez que você orou por alguém que te perseguia? Aliás, 1 ano e meio de pandemia. Tem alguns irmãos, às vezes até, né, a gente tem visto essas aberrações na internet, porque acaba chegando, e fulano de tal, ou porque você não gosta de um artista, aí um pastor quer que o artista morra. Parece que esses dias aconteceu uma dessa, né? Tem um artista aí que é homossexual, e aí um pastor, quer dizer, ou é pseudo-pastor, sei lá o que é a pessoa, escreveu desejando que morresse e tal. Quer dizer, que exemplo é esse de Cristo nessa linguajar? Quer dizer, pessoa, não vou julgar também essa pessoa, o que ela é ou não é. Às vezes ela foi no ato falho dela, numa falha do coração, porque nós somos assim. Com certeza, irmãos, eu tenho passado muitos e muitos dias na minha vida e desse último ano sem orar por aqueles que eu acho que, de repente, eu não consigo pensar no nome, eu não carrego isso no meu coração, mas de repente alguém, minha inimiga, não vem uma pessoa, eu não tenho esse negócio na minha cabeça, no meu coração. Se eu tivesse, eu estaria travado na vida, porque esses negócios travam o nosso caminhar. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas situações que nos provocou desconforto? Tem.
Tem algumas pessoas ou circunstâncias, porque talvez você não consegue pensar, porque você fala assim, não, mas eu não tenho um inimigo. Mas os desconfortos do coração? A gente tem muitos. A gente tem muitos. E ao mesmo tempo, tenho orado por eles? Senhor, tem misericórdia de mim. Não. Tenho falhado. Preciso mudar essa minha ótica de querer a minha bênção imediata, o meu problema, a minha cura, as minhas finanças, a minha família. E Jesus fala, ore por aqueles que te perseguem. Ore por aqueles que te feriram. Isso é o evangelho de Jesus. Irmãos, só quem é nascido de novo consegue fazer isso. Por isso que eu falei no início do culto, quem é de ideologia partidária oposta e tal, você não vai ver o Lula e o Bolsonaro juntos, e o Lula estendendo a mão para o Bolsonaro, para que Deus te abençoe e te guarde, e o outro. Não. É pancada para cá, é xingação para lá, é ofensa, isso, e a gente está no meio, ainda vai tendo... você viu como ele conseguiu ofender mais de um lado, o outro? Nossa, que resposta boa, né? E a gente está num bastidor de pessoas que não têm Deus no coração e se ofendendo por causa do poder, mas o Evangelho está acima disso, irmãos. Cristo está acima disso. E o nosso olhar para esse tempo, a gente vai vivendo, a gente tem que se posicionar com algumas coisas, tudo, mas, de novo, eu vou falar, temos que tomar cuidado com os púlpitos das nossas igrejas. Não é o púlpito físico, não é aqui, eu acho que todo mundo está entendendo, espero. Mas temos que tomar cuidado porque o Evangelho está acima disso. O olhar de quem está em Cristo olha para tudo isso e fala, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque a coisa está feia. Ora vem, Senhor, porque está chegando a vacina, mas tem gente aqui desviando para cá, daqui. Não chega no pobre, não chega na viúva, não chega o socorro no órfão. Irmão, sem pandemia, o pessoal já roubava a Bolsa Família no Nordeste. Prefeituras e prefeituras e prefeituras, e aqui você vai saber de alguma história, porque eu tenho isso, porque eu tenho familiares que moram em Pernambuco, no interior de Pernambuco, e naquelas cidades pequenas, que o Bolsa Família está na mão do prefeito. Que o cartão da família fica na mão do político. Ai, o coronavírus, meu amigo, o coronavírus provoca isso, aquilo, outro, um monte de coisa, mas a injustiça está presente muito antes dessa pandemia. E a classe média e os ricos da nossa sociedade não choravam tanto assim antes. Por quê? Porque não estava doendo na tua casa. A hipocrisia dos dias de hoje. E nós, Igreja do Senhor, a gente tem que olhar para tudo isso e falar, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, sim. Tem misericórdia. E aí, voltando para o texto, o versículo 44, tem algumas versões, inclusive quem está com a Almeida Revista atualizada é a Almeida Revista Corrigida, é diferente nesses versículos. E alguns dizem assim, abençoem. No NVI não tem esse trecho, mas alguns manuscritos dizem, abençoem os que os amaldiçoam. Façam o bem aos que os odeiam. Não tenho tempo aqui para falar porque que não tem e no outro não tem. Mas, de novo, a inserção disso aqui no versículo, ela não vai alterar a segurança que a gente tem naquilo que está sendo ensinado aqui. Mas é interessante isso que outras versões incluem, porque não é apenas ore, é orar, mas é uma oração que atinge, que ela tem vida, ela tem prática, ela encarna na vida. É, abençoe os que amaldiçoam, façam o bem aos que os odeiam. Difícil, gente. Que texto difícil. Às vezes a gente brinca no nosso arraial evangélico, e para falar de amor aqui já é difícil, porque às vezes a gente está no corredor da igreja e já vê cada cena acontecendo. Imagina a gente falar de um amor que vai mais profundo ainda e que atinge essas dimensões. Por isso que Jesus coloca a semelhança a Deus como um alvo espiritual aqui. Quer dizer, é esse tipo de oração para os nossos inimigos que aproxima cada um de nós do caráter de Deus. Olha o que Jesus diz no final do versículo 44, para orar. Jesus fala assim, orem por aqueles que os perseguem, no versículo 45. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam,
Que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. O que Jesus está nos ensinando? Nosso chamado em Cristo, chamado de um discípulo de Cristo, a quem segue ao Senhor Jesus de fato. Nosso chamado nós temos que ser diferentes da nossa sociedade, sim. Nós temos que ser diferentes, sermos diferentes e mostrar essa diferença na vida. Não no discurso, na vida. Que Jesus está dizendo, amar os amigos. Todo mundo pode amar, todo mundo ama. Mas só pela graça. Apenas a graça de Deus. Não é membresia em igreja. Não é entregar dízimo. Não é servir em ministério nenhum. Não é vir à igreja. Não. Apenas, desculpem, pela graça de Deus. Apenas a graça de Deus nos capacita a tratar nossos piores inimigos e nossos melhores amigos da mesma maneira. Só pela graça, só quem nasce de novo e tem o Espírito de Deus em sua vida. Sem o Espírito de Deus não tem homem que consegue fazer isso. Talvez ele consiga fazer uma encenação pública. Vou gravar um vídeo aqui com o meu maior inimigo. Quando acabou a conexão, irmão. Pá! Não dá. É que nem debate político. Os dois xingam um ao outro e no dia do debate estende a mão, cumprimenta, tal, querendo matar o outro ali se pudesse. Não. Isso é só se o Espírito de Deus estiver na nossa vida, porque é pela graça. Isso aqui não é esforço de religião, gente. Não tem como religião nenhuma promover isso. Agora, como é que a gente faz isso nas nossas orações e intercessões? Jesus chega a uma conclusão no versículo 48, que é como termina aqui o texto, capítulo 5. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Que expressão difícil. E aí a gente vai nas questões também da nossa língua, quando tem essas traduções do que quer dizer perfeito. A gente vai numa categoria muito singular e a gente fecha aqui e tal, mas vamos ver outros versículos? Aqui é a mesma coisa quando a gente fala sobre ser justo, quando ser santo. São palavras que falam assim, mas como é que eu vou ser santo? Eu me conheço. Como é que eu vou ser justo? Como é que ou sermos justificados? E aqui é por causa de Cristo. Perfeito porque Cristo está em nós. Porque a gente peca, a gente erra. A gente faz coisas erradas semana após semana. Estamos em maio. Olha a listinha já de erros que entra com cada um de nós aqui a cada semana, cada mês novo. Com vacina, sem vacina, mas esse treco aqui dentro, parece que só tem uma vacina que é espiritual, que tem que estar na tua vida, que é Espírito Santo de Deus de fato vir sobre cada um de nós aqui com poder e graça e com fogo purificador, santificando nossas vidas. Mas o que será que Jesus quer dizer com isso? Sobre ser perfeito? Que versículo é esse? Acho até interessante, tem gente que acha que ao ler a Bíblia tudo é fácil. Não, aqui é um texto que, Senhor, que difícil de falar sobre isso. O que é ser perfeito? Será que alguém pode ser realmente perfeito? Uma coisa nós sabemos, por favor. Nós nunca iremos chegar nesse mundo aqui, nessa vida aqui, ao ponto de não precisarmos orar diariamente, perdoa as nossas dívidas. Aliás, oração do Pai Nosso, próximo capítulo, capítulo 6. Vou dar spoiler aqui na igreja, né? Daqui a alguns dias. Oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Isso é todo dia. Espero que você compreenda que nós nunca chegaremos ao ponto onde poderemos dizer a Deus, nessa vida aqui terrena, olha, eu não preciso do sangue de Jesus hoje, porque eu não pequei. Não tem ninguém que escapa da necessidade de Cristo. Agora, o que quer dizer ser perfeito? Sermos perfeitos é ter cada área de nossas vidas
agradável a Deus. Cada área de nossas vidas, debaixo da graça, da misericórdia, do sangue de Cristo Jesus. Alguém vai alcançar isso nessa vida? Não e sim. Não se alguém pensar que não tem pecado. Você vai estar se enganando. Mas sim, se nós formos capazes de aprender e ouvir a voz do nosso Senhor e permitirmos, de fato, sermos ensinados por Ele diariamente. Diariamente permitir que a palavra do Senhor permeie a nossa vida. É por isso, irmãos, não tem como crescer em santidade, em santificação, em uma vida plena no Senhor, se a palavra de Deus não permear a sua vida, a sua mente, seu coração, você, todos os dias. É por isso que não tem como você ser firme e forte com uma leitura bíblica do domingo, só para te sustentar até o outro domingo. Não tem como. Você quer crescer na tua vida em Cristo? Você quer chegar a esse ponto de cada área da sua vida estar em Cristo, completa no Senhor? Cada área da nossa vida, das nossas vidas, agradando a Deus? Irmãos, isso começa quando nós formos capazes de distinguir a vontade do Senhor para nossas vidas, como diz em Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Quando formos capazes de perseverar em minhas tribulações, como Tiago 1,12 diz, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando formos capazes de controlar a língua, como também diz Tiago 3,2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando formos capazes de lançar fora o medo, como diz 1 João 4,8, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando formos capazes, irmãos, de deixar Deus totalmente responsável do nosso nível de riqueza. Mateus 19:21, quando Jesus diz, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Para chegar nesse ponto de hoje, quando formos capazes de amarmos nossos inimigos, agradando a Deus. Irmãos, ninguém vai se arriscar de falar que atingiu tudo isso aqui, neste momento, no momento presente da vida. Isso aqui é dia a dia, o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando, ensinando e nos convencendo. Mas Jesus diz, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E esse é o nosso modelo. Não é abaixo disso. Esse é o nosso alvo. Isso é Jesus falando. Por isso que hoje, ceia do Senhor, isso nos lembra que graças a Deus pelo sangue de Jesus que nos perdoa e nos purifica todo pecado. O que faríamos, irmãos, sem Cristo? É esse o significado da ceia do Senhor hoje, é lembrar o nosso coração. O que faríamos? Onde estaríamos sem Cristo? Por isso que, felizmente, para nós, aqueles que estão em Cristo, o seu amor perfeito lança fora os nossos medos. De outra maneira, é uma vida de terror em terror, com medo de jamais ser perfeito. Seja perfeito, mas o começo é pela fé na perfeita fidelidade de Deus. Que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador
e o nosso modelo. E a primeira coisa que Deus deseja de nós em nossa busca por essa perfeição, que fala esse versículo, é a fé, o sangue purificador de Cristo Jesus, seu Filho. Ceia do Senhor hoje, irmãos. Vamos participar dela? Se você ainda não sabe o significado desse momento, da ceia do Senhor, quero te convidar a avaliar a sua vida, onde você está agora. Tudo que nós estamos falando aqui é sobre Cristo. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. O batismo, que a gente também encoraja nossos irmãos aqui, porque assim como a ceia do Senhor nos lembra da aliança que temos em Cristo Jesus, o batismo é o nosso testemunho. É o nosso testemunho que nós colocamos a nossa vida em Cristo e tivemos essa experiência de nascer de novo. Se você ainda não passou pelas águas, eu quero te convidar a você tomar esse passo também. E aí a gente vai ser criativo e vamos bolar um jeito aqui de agendar e marcar esse seu batismo, porque é para nos alegrarmos e sermos obedientes à palavra de Deus. E Jesus nos ensina a irmos por todo mundo, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas em Cristo Jesus e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você já fez isso? Se ainda não, o que você está esperando? Que convencimento é esse que você precisa ainda passar? Passe pelas águas desse testemunho de Cristo Jesus na sua vida e participe da ceia do Senhor com um real significado. Vamos celebrar a ceia do Senhor, igreja? Vamos louvar a Deus agora. Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor, porque essa palavra nos diz para colocarmos em prática esse amor. Talvez hoje você precisa, só pela misericórdia do Senhor, de fato, aprender a orar pelos seus inimigos. Mas mais uma vez, mais do que uma pessoa, lembre-se, nossos inimigos não são... Nós não lutamos contra a carne, como Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6. Há potestades, há um mundo espiritual em andamento. Igreja, precisamos discernir esse tempo. Colocar a nossa fé em Cristo Jesus e ficarmos firmes nele. Mas talvez hoje é tempo de você perdoar, consertar, se reconciliar, trazer Cristo na sua vida e incluir pessoas que são difíceis, até, mas acrescentar pessoas nas suas orações. Não é tempo apenas de a gente fecha o livro, fecha a Bíblia, fecha o aplicativo aí e pega o cálice, o pão. Aliás, quem está em casa, prepara agora o pão e o cálice na sua casa, onde você está. Mas não é apenas fazer isso automaticamente, não. É levar a sério aquilo que a gente foi levado hoje a pensar, a refletir, a meditar e falar, Senhor, corrige as minhas orações. Eu preciso orar por algumas pessoas, por causa do teu modelo, por causa do teu ensino, por causa do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, apresentamos nossas vidas agora diante do Senhor. Oh Deus, esse texto é muito difícil de ser vivido, aplicado, mas é necessário esse confronto hoje. Que seja uma obra do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Tanto aqueles que colocam suas vidas agora, Pai, diante do Senhor, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, que essas pessoas possam experimentar hoje o perdão dos seus pecados por causa de Cristo. Mas nós, como igreja, Deus, também precisamos aprender a amar e orar por nossos inimigos, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Porque muitas vezes o nosso falar e o nosso agir é um escândalo ao testemunho de Cristo. Perdoa-nos. Perdoa-nos nesse nosso Brasil por tantos escândalos e mau testemunho que é dado em Teu nome. Tem misericórdia da Tua igreja, a começar de nós, a começar da minha vida. E Pai, obrigado agora por esse momento que temos a ceia do Senhor diante de nós agora, para lembrarmos de tudo o que Cristo fez por nós. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém. Amém.